Salve, salve pessoal! Então, estamos aqui a mais um vídeo do canal O Que Não Te Contam. Hoje iremos falar sobre Paulo, comumente chamado de Apóstolo Paulo por pregadores cristãos, padres ou pastores, de igrejas protestantes ou evangélicas. E só lembrando que eu não estou aqui para nem confundir a fé de vocês e nem aumentar a fé de vocês. Estou apenas para relatar fatos, o que muitos não contam, o que realmente é, certo? Então vamos lá. Paulo ou Saulo, o nome dele é Saulo. Ele nasceu em Tarso. Ele foi um dos maiores influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas suas obras eles compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência dele, ele exerceu no pensamento cristão chamado paulinismo. Foi fundamental por causa do seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo, durante a pregação inicial do Evangelho pelo Império Romano, ou seja, ele pregou primeiramente ali em Roma e depois ele saiu, mundo afora, primeiro na Grécia. Então, vamos começar lá na história, do que está o relato bíblico. Saulo de Tarso, ele se dedicava a perseguir os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos de Jesus na região de Jerusalém, de acordo com o relato da Bíblia. E durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão de encontrar fiéis por lá, que eles levassem preso para Jerusalém. Então Saulo ele teve uma visão de Jesus, que é envolto de uma grande luz. Ele ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias por Ananias, que também o batizou. E começou ali então a pregar o cristianismo, após ele recuperar essa visão, juntamente com Ananias e após ele ser batizado. E ele foi com Simão Pedro e Tiago, o justo, que eles foram os proeminentes líderes da nascente cristianismo. E como ele era também cidadão romano, ele nasceu, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 28, ele dizia, Saulo dizia ser romano de nascimento. Ele fez no total 13 epístolas do Novo Testamento, que eles são todos atribuídos a Paulo. Algumas delas têm sido contestadas por estudiosos modernos, porém até então são 13 epístolas. E Paulo pregava muito a salvação baseada na fé e não nas obras. Isso está em Romanos 3:28. E por isso também, isso é para um outro vídeo, caso vocês queiram. Ele teve uma briga com Pedro, com relação à circuncisão. Paulo pregava que não precisava ser circuncidado, apenas acreditar em Cristo, a salvação por Cristo. Porém Pedro, ele acreditava que mesmo com Jesus tinha que ser circuncidado, certo? Então vamos lá. A partir do livro Atos dos Apóstolos, nós poderemos verificar a conversão de Saulo de Tarso para Paulo na estrada de Damasco, no começo já de Atos capítulo 9. Todo o capítulo ele vai desde a perseguição que Saulo fazia aos cristãos, aos apóstolos e discípulos de Jesus, até na estrada de Damasco ele ficar cego. Acontecer que ele teve uma visão, ele teve uma experiência com Jesus, segundo o relato bíblico, e aí ele foi avisado, foi falado para ir até a casa de Ananias, e lá ele recobrou a visão e também foi batizado e começou ali a sua caminhada. Mudou o nome para Paulo e começou a sua caminhada como Paulo de Tarso.
Atos 9 todo até o 10. O 10 não precisa ler, só o Atos 9 mesmo que vai dizer tudo isso daí. Paulo pregava muito sobre a castidade e sobre também com muito amor em relação ao casamento. Mas será que ele era casado? Bom, Paulo participava do Sinédrio. O Sinédrio, ele dava assistência ao sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, que era o chefe supremo. Ele é composto de 71 membros. Podiam participar do Sinédrio os anciões, os sumos sacerdotes depostos, os sacerdotes saduceus e, na época de Paulo, escribas e fariseus, em número maior. Durante a ocupação romana, naquela época de Paulo, o Sinédrio tinha plenos poderes com corte na justiça, julgava os delitos contra a lei, fixava a doutrina a ser seguida pelo povo e controlava a vida religiosa. Então, assim, na época de Paulo, faziam parte do Sinédrio, né, além de Paulo, né, como membro, tinham os escribas e fariseus. Escribas e fariseus, eles eram casados. Porém, não pode se afirmar que Paulo também era ou foi casado, né, ou é casado, devido a não ter menção dele na Bíblia como sendo marido, como tendo esposa. Então, não dá para afirmar com certeza se era casado. Então, pelo sim, pelo não, vamos manter como ele sendo solteiro, não tendo esposa. E por participar do Sinédrio, Paulo ele adquiriu conhecimento em outros idiomas. Ele falava grego, falava o romano, né, pois ele nasceu, né, no berço de Roma. Ele falava italiano, ele falava macedônio, falava outros idiomas, vários idiomas. E por isso que ele conseguiu fazer a pregação, primeiramente na Grécia, depois ele foi para os Filipenses, ele foi para Éfeso. Então ele conseguiu pregar isso daí porque ele tinha como se comunicar com as pessoas que falavam esses idiomas, certo? Os outros apóstolos ficaram mais em Roma, porque tinham a linguagem nativa deles, né, de israelitas, e não falavam outros idiomas. E por isso, por Paulo sair e pregar a palavra a outros países, ele foi chamado, né, carinhosamente como o apóstolo dos gentios, né, que eu acho uma palavra bem bonitinha, gentil, né? O correto é pagão mesmo, mas enfim, isso deixa para um outro vídeo. Eu não vou citar aqui os livros bíblicos para não alongar mais o vídeo, né? Eu quero um vídeo que seja bem objetivo. Então, por esse motivo, Paulo pregou em outros lugares. Só para recapitular, Paulo nasceu mais ou menos entre o ano 5 e 10 depois de Cristo, né? Ele nasceu na Cilícia. Agora vamos para o que realmente interessa, né, pessoal? Paulo, ele era um apóstolo, ele era um discípulo. O que ele era, segundo o que nós sabemos? Então vamos lá. Segundo o nosso dicionário Aurélio, apóstolo são um de cada, né, dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, encarregados de difundir a palavra de Deus, né? Em uma segunda questão, é membro da igreja que primeiro pregou a fé cristã em determinado país ou região. E discípulo, também segundo o dicionário, ele quer dizer quem estuda, aluno. 2, aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. E por fim, temos também o seguidor. O que quer dizer o dicionário a palavra seguidor? Aquele ou aquilo que segue alguém. Então, no caso, o Paulo, né, qual dos três que ele se encaixaria? Muitas igrejas afirmam que ele é apóstolo, mas vamos lá. Ele era Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos, né, da igreja primitiva, e após ocorrer essa conversão, né, essa experiência com Jesus, ele acabou
mudando de nome e passou a pregar a palavra. Ele foi escolhido por Jesus? Não. Ele era receptivo a ensinamentos? Sim, né? Mas ele aprendia de quem? Ele aprendia de outros, porque Jesus já não era mais com seus apóstolos. Então, assim, apóstolo foi só o que Jesus escolheu, que são os 12. Após esses daí foram todos discípulos, porque eles ouviam os ensinamentos dos apóstolos e também difundiam a palavra. Esses discípulos obtiveram os outros seguidores. Então, no caso do Paulo, ele seria um seguidor, porque ele recebeu os ensinamentos como um discípulo e divulgou a outros lugares como se fosse um apóstolo. Entenderam? Então, assim, para não ficar muito longo o vídeo, que o intuito não é esse, eu não estou aqui também para fazer um vídeo muito longo, para dar explicações em tudo. Eu quero que vocês sejam cabeças pensantes, que vocês não fiquem só no redomo do que o teu líder religioso fala para vocês. Eu quero que vocês busquem a resposta, busquem a verdade, porque só a verdade vai te libertar, certo? Então deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm algumas outras dúvidas, pode deixar nos comentários, que eu farei outros vídeos sanando essas dúvidas, certo? Obrigado por quem ficou até aqui. Tchau, tchau.